Que fio? Esse daqui que tá no chão. A tomada. É, o da tomada. Tem um fininho e um grande. Uhum. E aí? Por que você põe música? Para ficar um ambiente mais gostoso. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, a mais um Evangelho no Lar. A Alice está aqui comigo porque ela perguntou do que eu ia falar hoje. Aí eu falei, por que pessoas boas morrem e as pessoas ruins não? Aí ela respondeu de uma forma muito simples. Ela falou, porque os ruins matam os bons. Né? Foi isso que você falou? Tá certo, nada melhor do que a inocência de uma criança, né, gente? Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um Evangelho. Quer ir lá? Quer ficar aqui? Hein? Sejam bem-vindos a mais um Evangelho. Vamos então Quero falar água. hoje sobre Um homem de bem teria morrido. Capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo... Peraí que eu já volto. Vai lá. Capítulo do Espírito Fenelon. E aí nós vamos entender justamente essa questão aí. Por que os bons se vão? Parece, né? A gente tem essa impressão de que os bons se vão e que os maus continuam aqui entre nós. Deixa eu desligar aqui um pouquinho, diminuir o ventilador. Bem, vamos então fazer a nossa preparação. Espero que todos tenham tido um ótimo domingo de Páscoa, que puderam estar com seus familiares, se possível, né, na medida do possível. Você encosta a porta lá, meu amor? Obrigado. Vou deixar aqui do lado. A gente vai fazer a prece agora. Você vai ficar no meu colo? Eu não quero esquecer a luz. Não? Por que não? Que Não? chato. Então tá bom. Aí põe azul, fica mais bonito. Não vai ficar essa cor. Então vamos então fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa preparação. Precisa desligar a luz? Não, pode deixar ligada. Fazer a nossa... Conhece? Oi? Quem se conhece a montanha ali de trás? Porque vídeo é luz. Aprende uma coisa, filha. Vídeo é luz. Para você ter uma boa imagem, você tem que ter uma boa iluminação. Por isso tem luz aqui em cima, tem luz atrás de você, tem luz em cima, tem essa luz. Luz do celular. Tem a luz do ali. celular, tudo. Ali, Tá bom. ó. Montanha. Vamos fazer a nossa preparação então. Vamos? Uhum. Então tá bom. Vamos fechando os nossos olhos. Vamos procurando uma posição confortável. E assim, vamos respirando profundamente. Sentindo o ar entrar pelo nosso corpo. Trocando, revitalizando as nossas células. E assim nós vamos nos desligando do que aconteceu no dia de hoje, nos desligando do que aconteceu ao longo da semana e vamos nos conectando conosco mesmo, nos permitindo esse momento de paz, de serenidade, de estudo, de autoconhecimento, de melhora interior. E assim nesse momento de paz, nós vamos... Tá ali o quadro de Jesus, depois a gente pega ele, tá bom? Tá bom. E assim nesse momento nós vamos então nos ligando às equipes de limpeza, de proteção e de higienização, representados pelos índios itaporãs, brogotás, pelos filhos do deserto de Sulamia, essas entidades queridas que permitimos entrar em nossas casas para que façam a limpeza, a higienização de todos os ambientes, passando pela entrada da nossa casa, sala, cozinha, todos os cômodos, retirando tudo que for negativo, retirando
placas, formas pensamentos, miasmas, higienizando tudo, limpando tudo. Que os ambientes possam se tornar ambientes claros, pura luz, que os pensamentos que transitam neles possam ser pensamentos bons. Nos ligamos também às equipes de Ricardo, Coração de Leão, e pedimos que deixe um ou mais de seus cruzados à porta de nosso lar, à porta da nossa casa, guardando, protegendo contra toda e qualquer negatividade, que ele só permita entrar aquilo que for autorizado pelo Pai. E assim nós vemos a nossa casa envolvida em muita luz, envolvida em uma cúpula de proteção, muito protegida mesmo para o Evangelho desta noite. Que no topo possa se ver uma bandeira, um farol iluminado, para que a espiritualidade saiba que ali naquele ambiente, nesse momento, está tendo um Evangelho no lar. Gratos também a toda a falange de espíritos que nos cercam, os nossos mentores, os mentores espirituais do trabalho, das nossas casas, e também aos veneráveis do espaço, a Bezerra de Menezes, Emmanuel, professor Eurípides Barçanufo e tantos outros que nos dão suporte, que dedicam a espiritualidade para nos auxiliar. Vamos nos ligando também aos apóstolos, os primeiros cristãos, a Paula, a Maria de Magdala, exemplos de dedicação aos ensinamentos do Cristo, a transformação em suas vidas, seguindo o Evangelho do Cristo, enxergando nele o caminho, a verdade e a vida. E vamos nos ligando à nossa mãe, Maria de Nazaré, vamos sentindo a sua presença, o seu carinho, o seu calor de mãe. Sentimos o seu abraço carinhoso, tantos que estão precisando de um abraço, sentindo falta daquele calor humano. Que possam nesse momento, na forma e na força do pensamento, sentir essa energia, esse carinho. E assim chegamos até o nosso Mestre, nosso irmão Jesus. Estamos aqui em seu nome para aprender, para estudar, para buscarmos a nossa melhoria e evolução. E assim, agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos aqui mais esse dia, por termos saúde, por termos a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que temos, pelas dificuldades que enfrentamos, por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos e dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas antes livrai-nos de todo o mal, e que assim seja. Todos bem? Espero que sim. Fala, garota. Hoje já estamos com uma companheirinha aqui. O que é pra fazer aqui? É assim, ó. Vira até aqui. E gira. Tá, tô com uma criança aqui. Vem cá, você quer me ensinar? Quer me ensinar como brinca com os brinquedos aqui que ela ganhou do coelhinho da Páscoa? Não faz isso. Não? Não quero. Tá bom, então depois a gente brinca. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Edu, meu irmão do Estudo Espírita. Boa noite a todos que estão chegando. A Val, Luciana, Lucélia, Matilde, a Bel que está presente. A todos que estão chegando agora. Bem, hoje no estudo vamos falar do que está escrito aqui. Hoje eu não errei, hein, gente? Um homem de bem teria morrido. Por que será, né, que as pessoas boas se vão e as pessoas ruins, segundo o nosso pensamento, ficam?
Qual que é a importância dessa vida carnal que nós temos e que nós tanto valorizamos? Tô sendo tatuado de caneta aqui. Oi. Não tá saindo. Tá muito pouco. Bem, vamos ler então o capítulo. Hoje eu tenho um novo livro de auxílio, que vai ser esse livro aqui, ó. Deixa eu não perder a página. Esse livro aqui vai ser mais um ingrediente, Vivendo o Evangelho. Eu vou fazer uma sequência de stories explicando do que ele se trata e como que ele poderá ser utilizado no nosso estudo. Preparem a sua água fluidificada, a minha tá aqui no cantinho, ó. Tá aqui, tem algumas aguinhas aqui. E vamos lá, vamos ao capítulo Mensagem, um homem de bem teria morrido, mensagem de Fenelon, 1861. Pois é, Fran, o quadro ficou legal lá atrás, né? Inventei ele na semana passada e deu certo. Semana passada não deu muito certo, porque eu escrevi do jeito normal e aí ficou aqui atrás espelhado. Aí, obviamente, ficou invertido para quem via. Depois eu subi no Facebook e inverti. Mas hoje eu já escrevi espelhado. Vamos desenvolver essa técnica ainda. Vamos ver se dá certo. Dá trabalhinho, mas ficou legal. Vamos lá. Um homem de bem teria morrido, Fenelon, Sens, 1861. Item 22. Vou ler o capítulo inteiro, tá? Quem estiver com o Evangelho segundo o Espiritismo pode me acompanhar. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, segundo Fenelon, né, nós dizemos com frequência, e eu vou traduzir como a gente fala nos dias de hoje. Isso foi no passado, né? Que se fosse um homem de bem, teria morrido. Hoje a gente fala vaso ruim não quebra. Então, se a gente vê alguém jovem morrer e fica fica uma pessoa boa morre e uma ruim sobrevive, a gente fala vaso ruim não quebra. É um ditado bastante conhecido. Vamos entender um pouco mais desse ditado e por que a gente fala, né, que vaso ruim não quebra. E por que se fosse um homem de bem teria morrido? Pois bem, ao dizer isso, estais com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que a um bom que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois quando empregais esse axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Então, quando a gente diz, se fosse um homem de bem, tinha morrido. Vaso ruim não quebra. A gente está cometendo uma blasfêmia perante Deus. Por que nós estamos cometendo uma blasfêmia? Vamos entender. Se morre um homem de bem, vizinho de um ruim, de um malvado, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Quantas vezes a gente não faz isso no nosso dia, né? Putz, aquele lá tão jovem, tão bom, ou aquela pessoa, mesmo que de mais idade, boa, faleceu. Por que aquele ruim continua vivo? Os dois, por exemplo, com Covid, um bom morre e um ruim, perante os nossos olhos, sobrevive. Por que isso acontece? Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa e o que ficou talvez nem a tenha começado. Então, assim, tem várias explicações. Uma delas é essa, que a espiritualidade acaba nos trazendo, que a pessoa que desencarnou jovem ainda, ou o bom que desencarnou e que deixou este plano, ele então, teoricamente, cumpriu com a sua missão. Ele não precisa mais estar encarnado, porque ele terminou com os seus compromissos. E o mal talvez nem tenha começado, talvez nem tenha entendido qual é o seu compromisso, sua tarefa aqui na Terra, continua praticando o mal, então acaba sendo uma oportunidade extra que a espiritualidade acaba dando. Deus, ou como você compreender. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la e que o outro continue preso à gleba terrena? Por que então a gente, pelo nosso querer material, né,
tenta prender aquela pessoa que não tem mais necessidade de estar aqui e partir para a sua vida verdadeira, né? Por que a gente tem essa vontade, esse egoísmo material? Boa noite aí ao Laurindo, seja bem-vindo, meu amigo. Ficai sabendo, pois que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que enquanto estais na Terra, estais em cativeiro. Então imagina só, estamos aqui nesse planeta como prisioneiros. Quando nós desencarnamos, estamos livres, livres em espírito. E a gente acaba não enxergando dessa maneira. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos seus olhos. Porque então ela vos aparecerá com um simples incidente na infinita duração de vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Vamos compreender então esse capítulo. Então a gente tem que entender o quê? Vamos fazer um resumão dela, né? Um capítulo bem curtinho, um item, na verdade, bem curtinho dentro do capítulo, que faz com que a gente compreenda essa questão do homem de bem, falecer e o de mal, aos nossos olhos, ficar na Terra. Então a reencarnação, ela acaba sendo uma oportunidade, isso a gente já sabe. Só que ela é uma oportunidade, a gente tem que enxergar ela como uma oportunidade educativa a todos os espíritos. Porque todos nós somos espíritos que faliram em algum momento nas nossas missões, nos nossos compromissos de outras encarnações. Então estamos aqui tentando recuperar, resgatar, melhorar, aprimorar alguma coisa que ficou para trás e que não se completou. Com pessoas, com coisas, conosco mesmo. Por isso, não cabe a gente fazer o julgamento de que se alguém merecia estar vivo ou estar morto. Quando a gente faz isso, a gente acaba sentenciando, não é verdade? A gente faz muito o julgamento das pessoas. Nesse momento, nós não estamos só julgando as pessoas. Nós estamos, de fato, julgando as pessoas, o que elas fizeram, o que elas não fizeram, porque pra gente aquilo pode estar certo ou errado. Mas nós estamos, acima de tudo, julgando, ou melhor, questionando a justiça divina. Nós estamos questionando a vontade de Deus, as leis de causa e efeito que regem o nosso universo e colocando a nossa vontade, o nosso querer, o nosso achismo em cima daquelas questões. Então não nos compete fazer esse tipo de julgamento. Deus é quem determina esse momento, junto com a espiritualidade. Então Deus dá ao homem de bem, como prêmio ou como um mérito, isso é uma outra informação que traz o texto, a graça dela ser tão curta quanto possível a sua provação. Tá lindo, filha. Capricha, depois você pinta, tá? Uma outra coisa que a gente tem que entender dessa questão é que a gente precisa, além de não fazer tanto esse julgamento de quem fica e de quem morre, mas a gente tem que entender as situações. Vamos dizer, por exemplo, a gente falou de mortes prematuras no evangelho passado. Vamos pensar que o meu compromisso é com determinada pessoa e que eu resolvo essas questões com essa determinada pessoa. E que a partir do momento em que essas questões foram resolvidas, a missão daquela encarnação específica ela pode ter sido resolvida. Então, nesse momento, o desencarne pode vir a acontecer. O Edu fez uma observação aqui. Nós sempre achamos que temos a visão do todo e realmente não a temos. De fato, acho que a nossa visão é extremamente limitada. A gente pouco compreende as questões do universo. Quando a gente fala de espiritualidade, vou falar que nem eu como um não médium,
tenho dificuldade de entender como que um médium vê, ouve, escreve. Eu entendo na teoria, mas na prática, fazendo, só é ele que vive isso. Eu entendo quais são as responsabilidades de um médium que tem essas faculdades diferenciadas e importantes e quais são as funções dela para dentro da evolução. Eu que não tenho a mediunidade. O médium talvez não tenha. E ele tem esse desespero, essa necessidade, essa falta de controle e permite com que a mediunidade mais atrapalhe do que ajude na encarnação dele. Então a gente raramente tem essa visão do todo. Nós usamos muito pouco, né? Estando atrelado à carne, nós temos diversas limitações, físicas principalmente, até porque nosso corpo é bastante limitado, por mais incrível que ele seja. Principalmente quando a gente fala dessa questão de magnetismo, energia e tudo mais. Parece que a gente não consegue assimilar ainda direito. Então a gente tem que entender que esse tempo de vida de cada um, se um morre mais cedo, o outro morre mais tarde, é de acordo com a necessidade, o merecimento daquela criatura. E quando a criatura se vai, que nós não aprendamos ela como nós estamos presos, entende? Que nós entendamos que esse desencarne foi uma libertação para aquela criatura. Aquele que parte já concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não tenha iniciado, como disse no Evangelho. É muito interessante a gente pensar dessa forma também. Deus é justo, ele não permitiria que um homem mau, né, te faltasse tempo para concluir a sua tarefa. Então é interessante, inclusive, a gente pensar dessa forma. Se as encarnações são oportunidades, a encarnação dentro da encarnação é a oportunidade da oportunidade. Quantas pessoas a gente não vê que sobreviveram a determinadas situações que pareciam no limiar da vida? Um rapaz que sobreviveu recentemente ao acidente da Chapecoense, né? Recentemente não. Sobreviveu ao acidente da Chapecoense, do avião, e recentemente sobreviveu a uma queda de um acidente de ônibus. Então, assim, esse cara ganhou 2 vidas. A gente está falando de uma pessoa que a gente nem sabe da moral dela, mas olha quanta chance esse espírito está tendo para ter uma encarnação proveitosa. Rochavini, na verdade o que existe não é o mal, mas a incompreensão do bem. Não compreendemos a situação e vemos o mal aonde tem-se o bem. Isso mesmo, mas a gente não consegue ainda ter essa visão, né? A gente olha muito mal. E nós falamos isso semana passada também. A gente continua, a notícia boa não vem de jornal ainda. Por mais que os nossos olhos já enxerguem o bem e propaguem o bem, a gente ainda vê muito e acaba, querendo ou não, atraindo muito as questões negativas. E talvez as questões negativas tenham a sua importância de ter essa visibilidade justamente para fazer com que elas nos afetem em um determinado momento, no momento do despertar, que elas nos afetem e que nós possamos virar a chave da nossa consciência. Boa noite para Gabi, cientista espírita, seja bem-vinda, querida. Amanda Santos, qual é o item do Evangelho? É o item 22 do capítulo 5. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 22. Fala, meu anjo. Você tem um computador? Aqui não. Tem que procurar lá no seu estojo. No meu não tenho. Não tô falando com gente morta não, tá, gente? Tô com a companhia aqui da minha filha. Vamos continuar aqui. Então, não seria justo permitir que o homem de bem permanecesse preso a essa gleba terrestre, né? Ele seria como um prisioneiro, como nós somos, e após cumprir essa sentença, manter ele preso nesse cárcere. Deus, dentro da sua sabedoria e da sua justiça, recompensa quem merece. Logo, quando cumprimos nossa missão, nós somos libertados. E a verdadeira liberdade do espírito, o que é essa verdadeira liberdade do espírito? Ela consiste, então, nesse rompimento que nós temos de laços que prendem o nosso corpo. Enquanto nós estamos na Terra, nós continuamos presos. O corpo acaba não passando, né, dessa vestimenta grosseira que a gente sempre fala. Então, se a gente pensa assim, mas se a gente está aqui de castigo, se a gente está aqui como prisioneiro, a gente pode trazer a questão de que a vida na Terra não tem valor. Não é verdade? A gente não pode trazer essas questões?
a vida na Terra não tem valor. Qual que é o valor que a gente tem aqui na Terra? Então vamos lá, o valor da Terra é ser um local, é uma escola, é um local reeducativo. Então nessa perfeição divina, ele permite que nós reencarnemos nessa escola, não só para os prazeres, até porque esse não é o objetivo, mas sim para que nós consigamos ter, através do sofrimento, da dor, do amor, todos os aprendizados necessários para a nossa evolução em espírito. Aí tem uma frase muito legal que eu peguei aqui, vou postar ela durante a semana. A vida física, quando vivida segundo os padrões éticos do Evangelho de Jesus, a vida física, quando vivida segundo os padrões éticos do Evangelho de Jesus, é abençoada oportunidade de progresso para o espírito. E aí, tem um texto bacana aqui, da Joana, que eu queria trazer para vocês. Tem um livro do Divaldo, que é muito bacana, chama-se Estudos Espíritas. É um livro de estudo, claro, e ele traz vários assuntos. E a forma como Joana traz os assuntos é muito legal, porque ela traz um tema, ela traz 4 destrinchamento desse tema. A primeira coisa que ele traz é o conceito biológico da coisa. Depois ele traz o desenvolvimento, que é mais a história daquela palavra e de como daquele conceito. Depois ele traz a visão espírita, entre espiritismo e morte. E por último, estudo e meditação. Boa noite, uma professora espírita. O tema desse livro, Estudos Espíritas, chama-se Morrer. O conceito, então, eu vou pular, porque ele é bastante extenso, o conceito biológico, ele é muito técnico, quem quiser depois pode procurar, achar em PDF, se eu não me engano. Desenvolvimento, ele conta a história de como os povos cultuam a morte com o passar dos tempos. E em Espiritismo e Morte é onde a gente vai entrar para fazer uma leitura. Então, Jesus, indubitavelmente, o Senhor do mundo e o herói da sepultura vazia, foi o mais nobre pregoeiro da vida com excelente realidade a respeito da morte. Circunscrevendo todos os seus ensinos em torno da vida e da vida abundante, a sua mensagem é hino perene à glória do existir, seja num ou noutro setor de atividade em que se manifestam as expressões eternas do espírito, na carne e além dela. Muito interessante ler isso em plena Páscoa, né? Em todo o seu ministério de amor e trabalho, sua palavra é luz e vida, considerando mortos somente aqueles que perderam a visão e obstruíram as percepções da realidade espiritual. Depois dele, coube ao Espiritismo a inapreciável tarefa de interpretar a morte, libertando-a dos infelizes conceitos de vário matiz que foram tecidos multimilenarmente na plenitude da ignorância sobre a sua legítima feição. Atestando a continuidade da vida após o túmulo, graças ao convívio mantido entre os homens e os imortais, o Espiritismo libertou a vida do guante da vândala destruidora, exaltando a perenidade do existir em todas as latitudes do cosmo na incessante progressão para o infinito. Vive, portanto, como se estivesse a cada momento preparando-te para renascer além e após túmulo. A vida que se leva é a vida que cada um aqui leva enquanto na indumentária carnal. Transpassa-se o pórtico de lama e cinza em que se transformam os implementos materiais com as próprias conquistas morais, construindo as asas de anjo com que se pode acender a verdade ou as amarras grosseiras para com a resguarda mediante as quais se imantam os engodos fisiológicos. E o estudo e meditação. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este carente de vida se torna inútil, deixa-o como uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Isso está na Gênese, Allan Kardec, capítulo
11, item 13. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente feliz em libertar-se. Isso é o que acabamos de ler, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, dentro desse outro livro do Vivendo o Espiritismo, que traz uma mensagem sobre o tema, ele fala o seguinte: não duvide. É o título desse que está coligado a esse item do Evangelho. Não duvide. A febre debilita, mas alerta o organismo. Então ele vai fazer várias comparações aqui ligadas ao nosso corpo físico e doenças que ele acaba tendo. Um minutinho, filha. A febre debilita, mas alegra... Lindo. A febre debilita, mas alerta o organismo. Então, quando a gente fica febril, é um alerta que o nosso corpo dá. A dor incomoda, mas denuncia um distúrbio. Quando a gente tem a dor, tem um distúrbio em algum lugar do nosso corpo. A tosse cansa, mas sinaliza problemas. Que cor que vai ser essa roupa? Pode ser azul. A dispneia, ou a falta de ar, sacrifica, mas é alarme importante. O inchaço, o edema deforma, mas é sinal de desarranjo. O torcicolo dói, mas indica a perturbação. O vômito irrita, mas revela intolerância. O desmaio assusta, mas é aviso de transtorno. A alergia aborrece, mas expõe o desequilíbrio. E a vertigem aflige, mas aponta a alteração. Azul claro ou azul escuro? Escuro. Há muita coisa que parece o mal e não o é. A situação desagradável pode ser o bem a seu favor que a cegueira da revolta não lhe deixe enxergar. Então, vamos voltar para tudo que ele falou aqui. Ele trouxe várias doenças fisiológicas, preto. Ele traz vários alertas que o nosso corpo dá, trazidos por doença, que na verdade a gente pensa como se fosse muito ruim, como se fosse o fim do mundo, quando vai acabar tudo, tô mal, vou morrer. Não, veja bem, são alertas, são sinais, não é o pior de tudo. Ele é apenas parte desse mal, ele não é o mal total. E a gente acaba comparando muito com a morte. A gente enxerga a morte como mal. E, na verdade, como ele diz aqui, não o é. É a situação desagradável que a gente tem que tentar enxergar qual é o bem que aquilo nos traz. Com a cegueira que ele traz, mas com os olhos espirituais que nós possamos ver. Não duvide, pois, da justiça divina. A derrota, embora o gosto amargo do fracasso, é sempre lição útil que lhe permite, mais adiante, conquistar os louros da vitória. Então, assim, qual é a lição mesmo que esse ensinamento acaba nos trazendo? Voltando, é não julgar as pessoas, não só não julgar as pessoas, isso a gente já cansa de falar, né? A gente acaba inevitavelmente ainda fazendo. Ok, que tenhamos atenção para que a gente consiga fazer isso cada vez menos. Mas o não julgar dessa vez é com mais intensidade as leis divinas, a vontade de Deus, os porquês que as coisas acontecem, colocando a nossa visão, o nosso achismo e o nosso querer acima de tudo. O Laurindo comentou o seguinte: vou ver este evangelho mais tarde, não está carregando o vídeo. Perfeito, Laurindo. Você pode ver no IGTV e pode ver também no YouTube, que esse vídeo vai subir. Então, quem quiser acompanhar pode, inclusive, compartilhar para quem tiver interesse no tema, para que vocês acompanhem o Evangelho no YouTube. Então é isso, a grande dica que a gente tem é o não julgar as vontades da justiça divina, que a gente não tem a mínima ideia do que se sucede, justamente por aquilo que o Edu falou, inclusive, a gente não consegue enxergar determinadas coisas, a gente não consegue nem enxergar o que está à nossa volta. Imagine tentar entender o mundo, as questões do universo, as pessoas ao meu redor.
não temos esse alcance. Então, quanto menos a gente fizer esse julgamento, menos a gente vai sofrer. Porque a gente vai... Como assim sofrer? Se eu tô, a partir do momento que eu tô falando, não, esse cara tá fazendo algo errado. Deus tá errado em fazer isso. Por que Deus fez isso? Deus tá errado. A gente vai ficar entrando em questões que a gente não tem a resposta. Isso acaba gerando mais sofrimento, consequentemente. Porque a gente não vai ficar buscando respostas, porque não necessariamente teremos todas as respostas para essas questões. Tá lindo. Boa noite, ser espírita. Então, assim, questionemos mais e que consigamos agir, questionamos menos e possamos agir mais. Porque determinadas coisas estão além do nosso alcance, além do nosso querer, além dos nossos questionamentos, e que a gente tente entender, interpretar sempre aos olhos espirituais as situações. Aqui na minha cidade hoje, por conta da Covid, muitas pessoas estão morrendo como morriam em São Paulo há um ano atrás. E há um ano atrás, quando se falava nas medidas de segurança, de higienização, de afastamento, distanciamento, tudo mais, as pessoas não levavam muita fé. Então aconteceu de tudo e continuou se tendo esse descaso por muito tempo. Hoje, no fim de semana, na última semana, muitas pessoas, queridas de muitas pessoas, acabou falecendo por conta da Covid. E aí agora elas começaram a se preocupar. Isso acontece demais com a gente. A gente só começa a dar valor para as coisas a hora que a gente perde. Até lá parece uma grande brincadeira. Então que nós possamos levar um pouco mais a sério as coisas, que nós possamos estar mais atentos e que nós valorizemos também a dor que o outro tem e enxergue que naquele momento, se aquilo está acontecendo com aquelas pessoas, tem uma necessidade, tem um porquê. E que nós estejamos preparados porque, querendo ou não, nós não estamos isentos. Ninguém é especial. Todo mundo corre o risco de ficar doente, de ter um desencarne, isso é natural. Então que nós possamos estar sempre ligados, com a mente ligados, sintonizados com a espiritualidade, porque aí a gente consegue estar mais preparado para todos esses momentos que são desagradáveis, são obstáculos, nos trazem dor, nos trazem sofrimento. Que cor que é jabuti? Verde. Marrom. Boa noite, Babi. Então é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, vamos fazer o nosso encerramento. Dá tempo ainda de quem chegou mais tarde buscar a aguinha fluidificada. Semana que vem nós vamos... Deixa aqui do lado. Semana que vem nós vamos tratar do item seguinte desse capítulo, que é os tormentos voluntários, também do espírito de Fenelon. Nós vamos acompanhar esse item, que é um item curtinho, e a gente, assim como esse, vai destrinchar ele. Claro. Certo, gente? Então, vamos fazer as nossas vibrações, né, emanar as nossas energias que esse mundo tanto está precisando nesse momento. Convido a todos mais uma vez para fecharem os olhos, para que se conectem à espiritualidade, possamos mais uma vez nos ligar aos irmãos que nos acompanham, que esses ensinamentos podem ter trazido sementinhas, que possamos, ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida, ir percebendo essas questões que nos envolvem, que possamos ter sempre o amparo da espiritualidade, mas que nesse momento nós possamos, irmanados, oferecermos aquilo que temos de melhor, o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração. Vamos sentindo essa energia sair do nosso corpo, na palma das nossas mãos, na nossa cabeça. E que a espiritualidade possa juntar
toda essa energia, toda essa vibração, e que ela possa levar para todos os lugares, distribuir, junto com o nosso sentimento, vibrando pelo bem universal, por esse planeta, por todos os povos que aqui vivem, pelos povos que passam por fome, vivem em misérias, que estão em guerras. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita, nesse momento tão doente. Que a espiritualidade possa continuar tentando interceder entre os nossos governantes para que tomem as melhores decisões, entre as pessoas que não têm a consciência ainda, que elas possam ter um lampejo de cuidado, de empatia, de atenção. Vibremos as pessoas que estão nas suas casas, sofrendo, doentes, as que estão na rua, nos presídios. Vibremos as pessoas que estão nos hospitais, nos leitos das UTIs, doentes por Covid. Vibremos aos irmãos que estão dedicados, trabalhando no combate dessa doença. Vibremos aos desencarnados, aos familiares das pessoas que perderam seus entes queridos por conta da Covid. Que nós vibremos para as pessoas que não estão acompanhando esse evangelho hoje, que estão acompanhando num outro momento, e também para aqueles que estão em nossa casa. E assim pedimos permissão para a espiritualidade que possamos vibrar por nós mesmos, que as nossas energias possam ser restauradas, revitalizadas para mais uma semana, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas nesse momento, colocar nelas os remédios necessários para cada um de nós, para a nossa melhora do nosso físico, equilíbrio espiritual. E assim deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessária. E dessa forma, mais uma vez, gratos ao Pai, pedimos que nos envolva em seu amor e que possamos ter uma semana abençoada, protegida contra toda e qualquer negatividade. E assim encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo o sempre. Que assim seja. Todos bem, espero que todos estejam bem, que o Evangelho tenha trazido lições, que possamos ter compreendido por que as pessoas boas se vão e que as ruins acabam ficando aqui. Que tenhamos uma semana abençoada, um resto de domingo de Páscoa muito bom para todos. Que semana que vem estejamos todos unidos mais uma vez para mais um estudo. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus, uma ótima noite.